Bom dia, bom dia! Este é o dia que o Senhor fez para nós, portanto, nos alegremos nele. Nos alegramos porque a alegria do Senhor é a nossa força. Bom dia para você que está chegando agora, Dani Viana, bom dia. Bom dia para você que chegará daqui a pouco, né? Às vezes assiste às 10h30, 11 horas. Às vezes assiste mais tarde, né? Na parte da tarde, tem pessoas que falam assim pra mim: Fê, eu não estou online, mas às vezes eu assisto à tarde, às vezes eu assisto à noite, às vezes de madrugada. Então que o Senhor te abençoe, seja lá a hora que você for assistir, que a bênção do Senhor esteja com você. Bom dia, Amandinha. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa semana. Estamos começando mais uma semana, né? Glória a Deus por isso, que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa nos dar graça, sabedoria, entendimento e que sejamos bem-sucedidas em tudo aquilo que nós fizermos. Vamos orar, entregar este tempo ao Senhor, esse devocional, que Ele possa nos dirigir, que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento da sua palavra. Estamos começando mais uma temporada, né? Essa temporada nós vamos refletir sobre o Deus do impossível. Glória a Deus por isso, porque esse é o nosso Deus, né? O Deus do impossível. Nós vamos refletir sobre isso e que a nossa mente possa estar aberta para enxergar o nosso Deus da maneira que Ele quer se revelar a nós, né? Então, vamos orar. Pai querido, eu te dou graças por este momento em que nós estamos reunidas. Há um tempo precioso que o Senhor preparou para nós estarmos meditando na Tua palavra e compreendendo mais sobre o Senhor. E hoje, Pai, nós estamos abrindo uma nova temporada. Nós vamos refletir sobre o Deus do impossível. Nós vamos buscar conhecê-lo, Pai, dentro de uma nova perspectiva. E nós queremos pedir que o Senhor nessa temporada se revele a nós, não da maneira que nós queremos, mas da maneira que nós precisamos. Queremos conhecer mais do Senhor, Pai. Cada temporada, cada devocional, nós temos o intuito de conhecer mais ao Senhor. E eu quero te pedir, Pai, se revela a nós neste tempo. Se revela a nós com entendimento profundo da Tua palavra. Senhor, o período em que nós nos reunimos para esse devocional a cada manhã, ele não é o suficiente para completar o nosso entendimento sobre os temas, sobre aquilo que o Senhor quer falar conosco. Mas à medida que a Tua palavra for pregada, à medida que a Tua palavra for explanada, for, Senhor amado, proclamada, lida, que o Senhor comece sobre as nossas mentes a agir de uma maneira sobrenatural, ampliar o nosso entendimento, revelar a nós, Pai, aquilo que nós não compreendemos. Senhor, nós não queremos ficar limitados à nossa mente, ao nosso entendimento, mas nós queremos ampliar, Pai. Nós queremos, Pai amado, ampliar, conhecer o Senhor da maneira que o Senhor quer se revelar a nós, que possamos estar inclinados a isso, abertos a isso, Senhor. Pai, que nós possamos aceitar, Pai, a vontade do Senhor para nós, que nós possamos, Senhor amado, permitir que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas de uma maneira profunda, Senhor, de uma maneira verdadeira, Pai. Senhor, que o nosso relacionamento contigo ele não seja raso, que o nosso relacionamento contigo, Pai, não seja mediante aquilo que nós queremos, porque é muito fácil, Senhor, se alegrar quando as coisas estão favoráveis a nós, mas crer no Deus do impossível é crer também, Senhor amado, que a Tua vontade, ela vai além da nossa vontade, que os Teus caminhos vai além dos nossos caminhos, que os Teus propósitos vai além dos nossos propósitos. Então eu quero te pedir nesta manhã, Senhor, venha trabalhar em nossos corações, venha trabalhar nas nossas mentes, venha nos levar a um nível de maturidade, de entendimento, venha nos levar, Senhor, a um nível de conhecimento sobre o Senhor, que vai além, Senhor, além daquilo que nos foi pregado até hoje.
que vai além daquilo que nós aprendemos, que vai além, Senhor amado, das nossas crenças, dos nossos valores, da nossa vontade. Senhor, eu quero te pedir, comece a trabalhar profundamente no nosso coração, profundamente na nossa mente, criando novas linhas de raciocínio, criando novas formas de perspectivas, criando novas formas de entendimento, nos dando força, Pai. Senhor, nós encerramos a temporada, Senhor, em busca das dracmas, entendendo que as dracmas, Senhor, uma das dracmas mais importantes é o amor, que o Senhor quer nos enraizar, nos alicerçar, que o Senhor quer nos dar poder, Pai, poder para que Ele opere em nós. Entendemos, Pai, que a plenitude, que o preenchimento, ele não vem de outro senão de Ti. E é assim que nós iniciamos, Pai, essa temporada, pedindo que sejamos alicerçados, enraizados, Pai, pedindo que venhamos ser, Senhor amado, plenos, preenchidos na plenitude, e pedimos poder para viver o impossível, Pai, porque só através do Teu poder que somos capazes de viver aquilo que nós não podemos, não enxergamos e não conseguimos, Pai. Então pedimos, opera em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meninas, hoje nós estamos abrindo uma nova temporada, que é a temporada onde nós vamos refletir sobre o Deus do impossível, né? Nós vamos falar por 10 dias sobre o nosso Deus, que é o Deus que faz aquilo que nós não podemos e não conseguimos fazer. Porém, antes de nós entrarmos, né, e compartilharmos sobre as grandes coisas que o Senhor já fez para alimentar a nossa fé, nós precisamos entender que os caminhos do Senhor, eles são diferentes dos nossos caminhos. E ter e viver, né, e desfrutar dessa bondade do Senhor, dessa característica do Senhor, né, que é o Deus do impossível, não significa que tudo aquilo que aos nossos olhos é impossível e que nós pedimos, o Senhor vai atender. Então, com muita responsabilidade, eu quero abrir essa temporada dizendo assim, para que nós possamos entender isso, né? Estamos falando de um Deus do impossível, e Ele pode fazer qualquer coisa, né? O Senhor, não há dificuldade para o Senhor. O que seria impossível para o nosso Deus? Para o nosso Deus nada é impossível. Porém, os caminhos do Senhor, eles não são os nossos caminhos, né? A vontade do Senhor, ela não é a nossa vontade. Isso significa que o fato do nosso Deus ser o Deus do impossível não quer dizer que Ele vai fazer exatamente aquilo que nós queremos. Senhor, mas Tu podes. Aí Ele diz para nós, sim, eu posso, porém, contudo, no entanto, a minha vontade, ela é diferente da sua vontade. Então, uma coisa que nós temos que ter em mente, assim, é muito claro, que o nosso relacionamento com Deus, ele não está baseado naquilo que Deus ele vai fazer nas nossas vidas. O nosso relacionamento com Deus, ele sempre estará baseado em quem Ele é para nós. Então, eu quero já começar essa temporada buscando no Senhor a maturidade espiritual, para entendermos que o fato do nosso Deus ser o Deus do impossível, nem sempre Ele fará da forma que nós queremos, né? Ele vai fazer da forma que é o melhor caminho para Ele, como diz aqui em Isaías. O melhor caminho para nós, né? Como diz em Isaías. Nós não entendemos, mas o caminho do Senhor, Ele sempre é o caminho perfeito. Então é assim que a gente vai começar essa temporada. Buscando ao Deus do impossível, crendo que Ele fará o impossível, mas buscando também para nós a maturidade, para entender o sim e o não do Senhor, né? Porque às vezes a gente coloca a nossa mente tanto assim, não, Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus que provê, Deus é o Deus que, né, que abre portas aonde não tem portas. E quando as portas que nós queremos que o Senhor abra, elas não são abertas,
isso, né, eu já vi muitas e muitas pessoas, a sua fé, ela é esmorecida, né? A pessoa que estava crendo tanto, de repente não consegue crer mais porque as coisas, elas não aconteceram no tempo e na hora e do jeito, né, que era esperado, desejado, sonhado. Então, nessa temporada, eu quero encorajar você a colocar no seu caderninho de oração, se você não tem, eu te encorajo a ter um. Senhor, me ajuda a compreender. Às vezes a gente nem compreende, né? Me ajuda a aceitar a sua vontade, que ela é soberana. E isso não pode diminuir a nossa fé, né? O Senhor, ele pode fazer, o Senhor, ele tem poder para fazer, mas às vezes o caminho do Senhor, ele não é o nosso caminho. Eu quero te convidar para refletir sobre essa verdade, que está em Isaías 55, do versículo 8 ao versículo 13. Eu confesso para vocês que quando é sempre assim, né? Quando eu começo uma temporada, né, o devocional, pensando em um tema, e aí eu fico muito entusiasmada, né? Eu falo assim, nossa, vai ser incrível. E aí eu começo a pensar sobre os temas de cada temporada, como que a gente vai fazer, Senhor, nossa, esse tema, né, Deus do impossível, quantas coisas impossíveis o Senhor vai fazer. E aí, refletindo ontem, durante todo o dia, sobre essa palavra, Senhor, né, sobre esse tema, e eu ficava, Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que a gente abra essa temporada, né? O que o Senhor quer fazer nessa temporada através de nós. E ontem eu fiquei muito feliz, porque eu tive testemunhos. Antes de eu ler, deixa eu só falar sobre isso, né? Primeiro eu tenho que pedir desculpa para vocês, porque nós começamos, né, a nossa oração da madrugada e foi poderoso, né? Foi poderoso. Eu tive já testemunhos ontem mesmo. Eu recebi mensagens de pessoas que compartilharam os seus desafios comigo. Um amigo, ele falou, amiga, eu tô numa situação muito difícil, me ajuda, né? Pede aí para as pessoas orarem por mim. Aí eu pedi para uma querida me ajudar nessa batalha pela vida dele. E aí ontem ele me mandou uma mensagem, amiga, eu já estou melhor, já me alimentei. Aí eu fiz um propósito também para uma outra pessoa. Ontem eu encontrei, né, na igreja. Então ontem foi um dia de respostas de oração desses 5 dias da madrugada. Eu vivi coisas que foi colocado nesses dias da madrugada. Então foram 5 dias. E a proposta era que no último dia a gente fizesse uma live, né? Porém, nós tivemos um casamento e eu até convidei a Lucineide para poder fazer essa live, pra gente orar na madrugada e fazer o último dia. Mas aí, gente, era um casamento, a Lucineide era madrinha e eu fiquei constrangida em tirar ela do casamento para poder fazer a live. E no final ela estava super disponível, ficou esperando e, enfim, deu uma confusão, foi uma falha de comunicação minha. Mas eu sei que todas nós que começamos, finalizamos, oramos de madrugada, e eu sei que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. Assim como eu recebi boas notícias desse período de oração, eu sei que vocês também já receberam, ou se não já receberam, vão receber boas notícias, porque quando a gente dobra o nosso joelho, sempre tem o extraordinário do Senhor. Todas as vezes que a gente se prostra diante do Senhor, acontece milagre. Então, esses 5 dias foram poderosos, foram desafiadores também, porque às vezes a gente tava cansada, né? Mas a gente tava lá de joelho, eu marquei todos os meus pedidos, eu falava, Senhor, orava um por um. Vocês todas estiveram aí na minha oração, e eu sei que o Senhor fará coisas extraordinárias. Então, assim, louvado seja Deus por esses 5 dias, e vamos continuar nessa semana. Na nossa igreja a gente tá num propósito de orar por 7 dias, da meia-noite a 1h da manhã, então a gente permanece aí nesse propósito de orar umas pelas outras, tá bom? Então vamos lá, Isaías 55, nós vamos ler do 8 em diante, que diz assim, ó, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os meus caminhos e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Uma coisa, quando nós estamos diante do Senhor em oração,
que nós temos que sempre ter na nossa mente que a nossa vontade, ela pode não ser a vontade do Senhor. Então isso, dentro de um processo de oração, ele tem que estar claro na nossa mente. E nós temos que sempre colocar isso diante do Senhor. Pai, eu entendo que os seus caminhos não são os meus caminhos. A minha vontade é essa. E aí a oração de Jesus, né? A minha vontade é essa. Sobretudo, que seja feita a tua vontade. Prepara a minha mente para aceitar a tua vontade. Prepara o meu coração para aceitar a tua vontade. Porque às vezes nós estamos colocando diante do Senhor alguma coisa e nós ficamos tão focados, né? Eu estava até escrevendo isso essa semana, né? Que em nome de Jesus eu vou concluir esse projeto. Eu estava escrevendo isso essa semana. Que às vezes nós queremos tanto algo que nós oramos. Deixa eu dar bom dia, Pan, tudo bem? Bom dia, Pan, Sheilinha, Marcinha, Lulu, Cineidinha, bom dia. Catinha, Thali, bom dia, Pan, bom dia. Deus abençoe, meninas. Eu tava até escrevendo sobre isso, né? Que às vezes nós queremos tanto algo que o Senhor, e a gente está orando sobre aquilo, e nós estamos tão focados, né, em obter aquilo, que nós começamos a ver sinais de Deus, né, nas coisas, e nós estamos tão focados em querer que o Senhor faça a nossa vontade, que aí o Senhor às vezes ele diz não, mas eu não consigo entender. Eu não consigo ouvir o Senhor. Às vezes o Senhor diz sim, mas eu não quero fazer. Ele fala assim, avança, mas eu não quero avançar. E aí o que eu faço? Eu fico paralisado, porque a minha vontade, não, eu tô orando sobre aquilo, mas a minha vontade, ela tá prevalecendo sobre aquela situação. Então, o que nós precisamos aprender dentro de uma oração de milagre, né? Dentro de uma oração onde nós estamos clamando ao Deus do impossível, porque a cada momento que nós dobramos o joelho, nós falamos com Deus olhando para ele através de uma perspectiva, né? Às vezes a gente olha para Deus e fala assim, como um Deus de paz, né? Senhor, que a tua paz se estabeleça, que a tua paz reine, que a tua paz seja soberana sobre a nossa casa. Às vezes a gente olha para o Senhor pedindo a provisão, né? Senhor, que o Senhor seja o Deus que venha prover para a minha casa. Então, cada momento que nós estamos diante do Senhor, nós olhamos para Ele esperando receber dele algo, né? Então, quando nós estamos numa situação em que nós precisamos que o Senhor interfira, em que aos nossos olhos é totalmente impossível, o que a gente faz? A gente olha para Deus como o Deus do impossível e gera em nós expectativas que aquilo que nós estamos pedindo será atendido. E aí, nessa expectativa de que aquilo que nós estamos pedindo será atendido, a gente esquece de complementar, né, a oração de Jesus, onde ele diz assim, Senhor, eu não quero isso para minha vida, eu não quero fazer isso, eu não gostaria de morrer nessa cruz, contudo seja feita a tua vontade, me prepara para a tua vontade, me leva a viver a tua vontade, porque a vontade do Senhor é diferente da minha vontade em muitas situações. Então, com muita responsabilidade, nós estamos abrindo, né, essa temporada do Deus do impossível, onde a gente vai refletir sobre as grandes coisas impossíveis que Deus fez no passado e Ele ainda pode fazer nas nossas vidas. Ele não mudou. O nosso Deus, Ele é o mesmo. Ontem, hoje, e Ele será eternamente. Ele não muda. O que nós precisamos entender é o versículo 8. Pois os meus pensamentos nem sempre são os pensamentos do Senhor. Nem sempre os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, eles são mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito a qual eu a enviei.
É o Senhor dizendo, né? Nós temos uma expectativa, nós temos uma perspectiva sobre cada situação, mas o caminho do Senhor, as perspectivas do Senhor, os planos do Senhor, eles vão além dos nossos. Né, Senhor, eu não entendo qual é o seu caminho, eu não entendo o rumo das coisas aqui, mas eu creio que o Senhor continua e permanece no controle da situação. Então, dentro de um cenário do impossível, quando a gente olha para o Deus do impossível, nós temos que ter a nossa fé firmada que Ele pode, que Ele faz, que para Ele nada é impossível, nada, absolutamente nada. Mas dentro deste mesmo cenário, eu preciso enxergar que a minha vontade ela pode ser uma e a vontade do Senhor ela pode ser outra, tendo em vista que o Senhor ele está vendo coisas que eu não vejo, Ele compreende coisas que eu não compreendo, Ele sabe de coisas que eu ainda não sei. Então, dentro dessa perspectiva, eu tenho que dizer assim para o Senhor nas minhas orações, quando eu busco, né, para o Senhor algo, eu tenho que dizer para Ele assim, com muita maturidade: Senhor, eu gostaria muito que o Senhor fizesse isso. Eu gostaria muito que fosse por este caminho. Senhor, eu consigo enxergar que o Senhor pode fazer. Contudo, eu entendo, Senhor, que a tua vontade, ela permanece o melhor, mesmo que eu não entenda. E aí, gente, nos confronta inteiro, nos desmonta inteira, porque muitas vezes nós temos a convicção do que é o melhor. Não é? Dentro de uma situação a gente tem convicção do que é o melhor para nós. Nós temos convicção qual é o melhor caminho. E quando aquele caminho ele não se cruza com o nosso, quando aquele caminho ele não é de acordo ao nosso caminho, a gente acha que o Senhor não fez. O fato de não ter feito de acordo com a nossa vontade, achamos que não foi feito. E tem situações que eu até falei ontem pra Daisy, né? Eu falei: Daisy, dentro de situações, muitas vezes o maior milagre somos nós, né? Nós temos permanecido de pé, nós temos vencido, nós temos, às vezes dentro de um contexto caótico e problemático e difícil, o maior milagre somos nós permanecer de pé. O impossível está em o Senhor agir em nós de maneira que a gente continue firme. O maior milagre está em o Senhor trabalhar na nossa mente, trabalhar no nosso coração. Às vezes o cenário externo que nós tanto queríamos que fosse mudado, às vezes o Senhor não muda. Mas o que Ele muda? Ele muda o nosso entendimento, o nosso relacionamento com Ele, a nossa forma de enxergar, a nossa forma de se posicionar. Ele vai fazendo milagres, Ele vai fazendo o impossível, porque não era possível você permanecer, não era possível você ter fé, não era possível você estar de joelho, não era possível você estar lendo a Bíblia, mas dentro do cenário que é caótico, impossível, é você ter vencido. Às vezes o cenário que nós achávamos que o Senhor ia reverter, que o Senhor ia fazer diferente, às vezes a porta que nós achávamos que o Senhor ia abrir, ele não aconteceu como nós esperávamos, mas o milagre aconteceu dele não ter deixado faltar nada, dele ter você continuar, né, permanecer buscando, permanecer acreditando, a sua fé não ser abalada, porque é tão comum, né, as pessoas oscilarem na fé. Se o Senhor fez, eu fico feliz, se o Senhor não fez, aí pra mim também já não dá. Então, quando dentro de uma situação muito adversa, quando nós permanecemos firmes, o milagre ele já foi feito, o impossível já foi feito, porque humanamente falando, a gente desiste, humanamente falando, a gente não consegue vencer, mas quando a gente permanece de pé, mesmo dentro de um cenário desfavorável, a gente precisa enxergar: o Deus do impossível está aqui. Né? O Deus do impossível está aqui, porque era impossível eu continuar, era impossível eu vencer, mas eu venci. Então sim, Ele se manifestou na minha vida. Então, nessa temporada, nós vamos olhar muito, mas muito para o Deus do impossível. Nós vamos meditar muito sobre as coisas que Ele fez, que aos nossos olhos falam assim: como que Ele fez isso, meu Deus do céu? Tem vezes que eu olho a palavra, né, e vejo os feitos do Senhor e eu fico viajando. Eu falo: imagina, como que foi isso, né? Como que foi? Imagina você estar lá e você ver isso, né? E a gente se
se entusiasma, né, com os grandes feitos do Senhor, mas o maior milagre sempre será a minha fé firmada em Cristo. O meu milagre sempre será ouvir o não de Deus e continuar firme. O meu milagre sempre será ficar de pé no meio das adversidades que acontecem no meu dia a dia. O meu milagre sempre será eu conseguir ouvir um não e continuar fazendo a vontade do Senhor. Né? Fazer como Jesus, né? Nós vemos numa temporada onde nós queremos ser discípulos, né? Nós estamos caminhando sempre trabalhando isso, as características de Jesus em nós. E a maior característica de Jesus era entender que o Pai podia fazer, mas era necessário que não acontecesse aquilo que o coração dele desejava. Lembra um momento em que Pedro falou assim, Senhor, olha como eles te trataram. O Senhor quer que a gente peça, ore para que venha anjos do céu e acabe com isso, né? Senhor, e várias vezes o Pedro falava isso, né? Senhor, olha, por que a gente não luta? Por que a gente não faz? Por que a gente não coloca a nossa vontade? E aí, por várias vezes, o Senhor falou, Pedro, você acha que se eu clamasse ao Pai, Ele não mandaria, né? Um exército de anjos aqui? Você acha que se eu clamasse ao Pai, a situação aquela não seria revertida? Mas é necessário que isso aconteça. É necessário que eu passe por isso. É necessário que os caminhos sejam esses. Jesus, ele entendia, né? Ele estava vivendo essa palavra. Ele entendia que os caminhos do Senhor eram mais altos, eram maiores. Não é compreensível à mente humana, porém, ele entendia que por mais que a gente não consiga entender, era necessário. O Senhor falava várias vezes quando a gente analisa, né, Jesus através da palavra, várias vezes que nós olhamos para Jesus por meio da palavra, nós entendemos Jesus dizendo, é necessário. Existem coisas que são necessárias para as nossas vidas, por mais que a gente não compreenda. Então, nós vamos orar muito pelo impossível nesses 10 dias. Nós vamos orar muito. Eu quero te encorajar a colocar as suas causas impossíveis para a gente continuar orando, continuar clamando, mas eu quero que você ore prioritariamente para que o Senhor te dê maturidade, porque nem sempre o Senhor nos dirá sim, algumas vezes Ele vai dizer pra gente não, a minha vontade está diferente da sua, a minha vontade não é exatamente percorrer este caminho, a minha vontade é percorrer o outro caminho, e nós precisamos aceitar a vontade de Deus e cumpri-la. Nem sempre vai ser, né, uhul, que legal, vou fazer o contrário da minha vontade, eba, acordei para isso, acordei para fazer, para me contrariar. Nem sempre a gente vai estar feliz, mas a obediência não quer dizer felicidade, né? Ai, meu Deus do céu, estou muito feliz em contrariar todas as minhas vontades. A obediência está em cumprir, né? Cumprir a vontade do Senhor. E quando a gente cumpre a vontade do Senhor, o que acontece? Nós vivemos os planos do Senhor, né? E ele fala aqui pra gente no capítulo 11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta vazia, mas ela cumpre, né? Ela atinge o propósito a qual eu a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão e encanto diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá pinheiro. E em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. E isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não serão destruídos. Olha aqui que diz, né? No lugar do espinheiro, existem nãos do Senhor que parece que vai nascer espinho no nosso coração, né? É o tal dos traumas, né? É o tal das doenças na alma. Quando nós estamos sem o Senhor, quando nós ou então quando nós vivemos uma situação onde nós não compreendemos que o caminho do Senhor é maior do que os nossos, o que nasce no nosso coração? Espinheiros. O que nasce no nosso coração não é espinho. Eu fico ali rígida, eu fico ali roseiras bravas, né? Nasce no nosso coração. Mas quando eu falo, Senhor, seja feita a
tua vontade, o que acontece no nosso coração? Crescerá murta, o resultado será em renome para o Senhor, um sinal eterno que nós não seremos destruídos. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, mesmo quando eu não a entendo. Então, é isso, gente. Eu queria que vocês colocassem isso na pauta de oração de vocês. Senhor, eu sei que tu podes. Né, Senhor, eu sei que o Senhor faz, mas eu quero estar muito aberta e receptiva para a tua vontade. E eu não sei quantas vezes você ora assim com consciência, porque às vezes a gente fala, mas a gente não tem consciência do que nós falamos. Né? Senhor, seja feita a tua vontade. Aí quando o Senhor estabelece a vontade dele, a gente recua, a gente fica amedrontado, às vezes revoltado, às vezes desanimado, às vezes desistimos, né? Quando o Senhor estabelece a vontade dele. Mas o Senhor nos chama para sermos enraizados. Né? O convite do Senhor para nós é sermos enraizados na palavra, enraizados no amor. Então, para sermos enraizados, para termos alicerce, precisamos entender que a vontade do Senhor, ela é soberana sobre as nossas vidas. E que nós sejamos essas pessoas maduras, entendendo a vontade do Pai. Amém? Eu quero fazer mais uma oração por você e pedir para que o Senhor, ele nos dê o entendimento, para que nós não sejamos resistentes em relação à vontade do Senhor e que nós possamos percorrer essa jornada com fé, mas também com muita maturidade e entendimento, que o caminho do Senhor, eles são maiores, os pensamentos do Senhor, eles são maiores. Sempre tira de mim, amém, é isso aí, Dani, que o Senhor tire de nós a nossa vontade, né? E que que prevaleça a vontade dele. E às vezes, eu quero ser até um pouco mais... Às vezes, o Senhor nem vai tirar a nossa vontade. A gente vai continuar com vontade de fazer de um jeito, né? Nem sempre, porque é fácil quando a vontade sai e vem uma nova e substitui, né? Sai aquela vontade de viver aquilo, de ter aquilo, né? Sai aquela vontade e vem a vontade do Senhor e se instala. E aí, quando a vontade do Senhor se instala, fica fácil. Nossa, Senhor, eu queria ir por um caminho, mas eu já entendi que esse caminho aqui não é bom, que agora eu vou por esse, né? É mais fácil. O problema é quando a gente continua desejando o A e Deus fala, não, o A não, você é o B mesmo. Mas a minha vontade era muito ter o A. E eu passo pelo B ainda desejando ter o A. Mas igual Jesus, né? Jesus falou, Senhor, eu não quero ir pra cruz não. Deus, eu não... Dá pra afastar aí? Aí, não dá pra afastar, é necessário que passe. Então passa sem querer mesmo. Existem coisas que a gente passa sem querer passar. Mas isso não invalida o nosso inclinar à vontade de Deus, sabe? É sobre isso, eu acho que é sobre isso a nossa oração. Nos próximos dias, mesmo enxergando um Deus que tudo pode, eu estou inclinado. Eu estou totalmente submisso, rendido. Sabe, o render-se, o ajoelhar-se, ele tem um significado muito mais profundo do que a nossa capacidade humana possa desenvolver. Porque a gente se ajoelha, a gente não entende que ali é uma submissão total, renunciando à minha vontade. E 100%, e que nem sempre o Senhor vai tirar a dele, a minha para colocar a dele. Às vezes a minha continua, mas eu estou rendido, eu estou submisso. E eu falo, Senhor, eu só digo... Seja feita a tua vontade. Às vezes nos faltam palavras para dizer que bom que é a sua vontade, Senhor. Mas a gente não quer, simplesmente não quer. Mas saber que nós estamos diante de um Deus do impossível é isso também. Humanamente, sem Jesus, nós não faríamos isso. Então, o impossível, neste caso, está em eu conseguir me inclinar, mesmo que o meu coração não queira. Aceitar, mesmo que o meu coração queira dizer não, mas eu me rendo, eu me submeto, eu me entrego, né? Eu me entrego à vontade dele. Então que nós consigamos fazer isso, que a gente consiga fazer isso, né? Com entendimento, com profundo entendimento, porque tem oração que você faz e que você não tem noção do que você está orando, mas que a gente ore com profundo entendimento, para que quando chegar o dia
de se render, porque vai chegar esse dia para todo mundo. É com muito temor que eu digo, que eu ministro essa palavra, porque eu sou uma das pessoas que gosto muito de fazer as coisas do meu jeito, tendo a minha vontade como prioridade ali, né? Gosto muito. Essa sou eu, essa é a minha humanidade. E eu tô num processo onde eu vejo o Senhor me desconstruindo, né? Não, a sua vontade, ela não é importante. Lembra que eu disse pra vocês que em alguns momentos meu pai não falava não pra mim. Ele dizia, não, filha, né? Filha, você pode fazer o que você quiser, você não precisa passar por algumas coisas. Então eu sempre fui super protegida. E hoje, quando eu estou diante de uma situação, ela é difícil, porque eu quero fazer do meu jeito. Eu quero que a minha vontade prevaleça. E nem sempre... e quase sempre o Senhor, ele diz pra mim um não bem grande. E eu tô numa fase de grande desconstrução. Então eu digo isso pra vocês porque essa tem sido a minha oração também. Eu falo, Senhor, muitas vezes eu falo, seja feita a tua vontade, mas eu nem entendo qual é a tua vontade. Mas eu te peço, me prepara pra ela. Me prepara pra tua vontade. Eu acho que é isso que nós temos que pedir. Senhor, me prepare para a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Então eu queria que você parasse só um pouquinho agora e fechasse os seus olhos e pedisse para o Senhor isso. Senhor, me prepara para a tua vontade. Os seus caminhos, eles são maiores, eu não tenho nem noção. Eu não tenho nem noção de quais são os seus planos. Às vezes eu quero colocar a minha vontade como sendo o melhor, mas o seu é o melhor. E Senhor, nessa jornada pode ser que o Senhor contrarie a minha vontade, mas eu quero estar rendida, eu quero estar submissa, eu quero estar entregue para que então o Senhor faça o melhor. Nós vivemos, às vezes, eu fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de pregar a vitória, sabe? Eu sempre gostei muito de falar, porque Deus pode mesmo. Então eu sempre gostei de olhar o lado que... ler a Bíblia e olhar sempre para o lado que satisfaz a nossa vontade. É possível você ler a Bíblia e ela satisfazer todas as suas vontades humanas. Mas quando nós queremos ser discípulos, aí as coisas mudam de lado, né? De figura. Ser discípulo é renunciar a si mesmo e fazer a vontade do Pai. Então, que você esteja aberto a essa vontade, que nós possamos nos render em nome de Jesus. Pai, esse devocional, ele nos levou ao entendimento completamente diferente daquilo que nós humanamente entenderíamos se não fosse pelo Espírito. Nós estamos entrando numa temporada de Deus do impossível. E nós entendemos, Pai, olhando para a palavra, que muitas vezes o impossível acontece dentro de nós. O cenário, ele pode ser contrário, mas o impossível aconteceu dentro de nós. A nossa fé não foi esmorecida, a sua vontade, ela prevaleceu, nós conseguimos nos render, o que para nós humanos, Pai, é tão difícil, né? A gente se render, a gente abrir mão da nossa vontade, mas em momentos, Senhor, difíceis, em que o cenário exige uma transformação, o impossível às vezes não acontece como nós queríamos, como nós imaginávamos, mas sempre vai acontecer o impossível dentro de um cenário, e muitas vezes o milagre somos nós. Então que nós possamos entender, Pai, que há momentos em que o Senhor não fará da maneira em que nós queremos, há momento que as nossas orações não serão respondidas como nós imaginávamos, há momentos, Senhor, que nós não ouviremos o sim do Senhor, há momentos que nós ouviremos o não do Senhor, mas isso não quer dizer que o milagre não aconteceu, que o Deus do impossível não se manifestou. A evidência do poder vai ser nós fazermos exatamente como Jesus fez. Seja feita a tua vontade. Eu quero te pedir, Pai, comece a trabalhar no nosso coração, no nosso entendimento, e nos dá maturidade para compreender e aceitar os nãos do Senhor na nossa jornada, sem esmorecer. Queremos estar completamente rendidos, entregues, Pai. Entregues, mesmo quando a nossa vontade for uma e o Senhor vier com outra. E há vezes que nós nos alegramos tanto porque o Senhor substitui a nossa vontade. Mas há vezes que não há substituição, que nós permanecemos desejando muito algo,
mas aí o Senhor vem e faz totalmente diferente. Mas ainda assim, Senhor, nós renderemos a Ti honra, glória e louvor. Ainda assim, Senhor, nós estaremos totalmente entregues à Tua vontade e permaneceremos crendo que o Senhor é o Deus do impossível e que dentro daquele cenário o maior milagre somos nós. Senhor, que eu seja um milagre em toda e qualquer situação. Que eu seja o maior milagre, Senhor, nos dias maus, nos dias difíceis, nos dias desafiadores, nos dias contrários, que eu permaneça sendo o maior milagre, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por nos dar esse entendimento e nos levar a um novo nível de maturidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível e por isso viveremos uma semana de vitória. Então que Deus abençoe sua semana, te faça bem-sucedida e trabalhe em você, na sua mente, no seu coração, te dando ânimo, força e graça para que você viva aquilo que Ele tem para você viver em nome de Jesus. Tá bom? Um beijo, amo vocês e até amanhã às 7h01. Deus abençoe, fiquem com Deus, amo vocês.